Com um convidado mais que especial e apresentadores mais ou menos, senhoras e senhores, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele, que estreia a sua nova camisa xadrez, Érico Pérez. Gostou do meu look, Luciano? Sim, bem rural. Eu tô estreando próprio para a próxima Expobel. Tô atrasado? Para ir assistir os shows da próxima Expobel. Pois já é, tá certinho. não deu tempo de poder usar nessa Expobel agora, não mas... que eu possa falar, né? Não que eu esteja isento, né? Faz parte, mas... Vamos adiante? Vamos. Apresente então Tá nosso bem. convidado, Luciano. Deixa para mim. Vai lá, se consagra. Deixa para mim que eu se consagro. Uhum. Nosso convidado, ele é muito conhecido pela sua atuação aqui na comunidade beltranense. Ele é formado em economia doméstica, possui pós-graduação em extensão rural, química, física e biologia. Ele foi agricultor, ele trabalhou por muito tempo na Acessoar, ele foi professor no ensino público e também no ensino privado aqui de Francisco Beltrão. Ele é um dos fundadores do Jornal de Beltrão. Ele é um dos coordenadores do movimento de Jornada Jovem da Igreja Católica desde 1975. Ele também é muito conhecido pelo seu trabalho como arrumador de torções, um trabalho voluntário, né? O antigamente chamado de arrumador de ossos. Faz isso há mais de 50 anos. Ele também se lançou a vereador em 2020, se elegeu, foi o mais votado, é o segundo mais votado da história de Francisco Beltrão. É muita O aceitação. homem tem currículo. Currículo e aceitação, né? Exatamente. Nós estamos falando do esposo da Salete e do pai de um quinteto. Ele é o pai do Fábio, da Fabiola, da Fabiane, do Fabiano e do Fabiel. O quinteto do Quintino. Seja bem-vindo, Quintino Girardi. Muito bem, uma boa noite. Boa noite, Érico. Boa noite, Luciano. Boa noite, Dudu. É um prazer estar nesse programa aqui. É uma honra para mim ser convidado especial de vocês nessa noite. Que legal. Nós que estamos honrados, né? Exatamente. Esse tem muita história. E esse tem. Vamos provavelmente passar por muitos lugares aqui hoje, hein, Luciano? Viu que eu falei que nem tu? Por muitos lugares aqui hoje. Tá me imitando? Uhum. Tá bem. Combinado. Muito bem. Protocolo? Chamamos de quê? De geladeira, patrocinadores? Protocolo. Vamos patrocinadores. Vamos aos nossos patrocinadores. Eu esqueci de dizer, inclusive, que o Quintino é o recordista de compadre, né, Quintino? Não sei se alguém tem mais compadres do que o Quintino. E ali, Iraci Cafeteria e Confeitaria, se não me engano, é teu compadre também. Também. O Luiz, né? Então, ó, Iraci Cafeteria e Confeitaria é uma empresa que nos orgulha de ter entre nossos patrocinadores pela qualidade, pelo ambiente que oferece, pelo bom atendimento, né? Produtos de extremo sabor e qualidade, e com o selo de qualidade de quem é? Da família Roar. Da família Roar. Muito bem. Inovato Ambientes, a empresa de ambientes do Gelson e do Fernando, uma empresa que se consagrou aqui na região e também fora da região, né? É muito respeitada, né? Produz ambientes aí com muita tecnologia, muito requinte, e que tem um pós-venda sempre destacado. A equipe da Inovata está capacitada, tem arquitetos, lá tem pessoas altamente capacitadas para desenvolver projetos para residências e para empresas. Temos também a Beltrão Net, o provedor genuinamente beltronense. Que leva o selo de qualidade Érico Pérez, né? Exatamente, assina embaixo. Muito boa a internet, não dá problema. Planos de 90 até 720 megabytes. Muito bem. Quem mais? Doutora Carize Cristófoli, biomédica, que atende em Pato Branco e ela é especializada em harmonização facial. A Carize tem um diferencial que é primar, digamos assim, pela beleza natural dos seus e suas pacientes. Muito bem. Evitando os exageros. Meriz Hospitalar, outra grande empresa aí que é nossa parceira já tem bastante tempo, desde o comecinho aí, né, Luciano? Também. Uma empresa aí que tem crescido muito, da Nick e do Eduardo, são muito responsáveis. O pessoal da saúde que vem aqui sempre elogia muito a qualidade do serviço deles. E finalizando... Vinoteca com um recadinho do Doug. E se os últimos vinhos tintos que você tomou não te agradaram,
te sugiro que comece a tomar vinhos tintos mais frutados e equilibrados, como os vinhos da região de Lisboa, em Portugal. Se você precisa de mais dicas, vem pra loja que eu te ajudo. Eu gostei daquela batidinha do Doug na garrafa. Ficou boa, Aquele né? tapinha ficou top, né? Ficou bom. Mas realmente a Vinoteca, o Doug e a Sá tem muitas boas sugestões para quem precisa dar presentes ou quem quer escolher um vinho diferente, né? Exatamente, sempre Eles com ótimas sempre dicas. acertam. Acertam sempre. No teu paladar e no paladar do presenteado também, né? Exatamente. Muito bem. Vamos pedir para o pessoal, então, se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, ativar sininho, nos seguir na rede social, né? Tem o Facebook também, O mas... Quintino a gente precisa combinar que ele não precisa seguir se ele não quiser. Não, ele tá Mas tudo vamos certo. combinar que todos os filhos precisam seguir. Isso. Aí dá audiência. Se inscrever, Tá, isso, ajudar aí. a compartilhar, vamos lá. Aí faz número. Aí faz número, vamos lá. Muito bem, vamos dar início então à nossa conversa. Vamos lá. Quintino, sempre começamos com uma pergunta aí que não é tão fácil, pelo menos o pessoal sempre diz que, né? O pessoal sempre reclama. Dá uma reclamadinha sempre. Quem é Quintino Girardi? Deixando um pouquinho de lado os aspectos profissionais, quem é, como você se descreveria? Olha, eu sou uma pessoa do povo, estou inserido na sociedade beltronense há muitos anos e sempre no sentido de cooperar com as pessoas, ajudar as pessoas a fazer o melhor. Então, eu me dedico muito a outras pessoas voluntariamente e estou sempre disposto a ajudar as pessoas que necessitam. Então, uma pessoa humilde, simples, vindo de uma base de agricultura, filho de agricultor, família bem humilde, mas uma família muito correta, muito honesta, e isso me orgulha muito. Uhum. De fato, quem conhece o Quintino sabe que o que ele está falando é verdade, né? Que faz todo sentido, né? Depois a gente vai entrar em alguns aspectos, em algumas funções que ele desempenha, que de fato sou testemunha de que ele desempenha gratuitamente, voluntariamente, há muito tempo, né? Uhum. E ajuda muitas pessoas. Uhum. Quintino, você nasceu em Orleans, Santa Catarina, e veio criança para cá, né? Para a região sudoeste, né? Primeiro eu nasci em 1957, em Orleans, Santa Catarina. E em 1960, início de 61, nós viemos morar no sudoeste do Paraná, no interior de Itapejara do Oeste, chamado Serra Preta. Serra Preta. O interior de Itapejara. Interior de Itapejara. Então imagina como era aquela época. Um matão fechado que se ficava meio-dia com um machado e um serrotinho para derrubar um pau, para fazer a lavoura. Sim. Desmatando, né? E 64, fevereiro de 64, nós viemos morar aqui no aeroporto em Francisco Beltrão. Eu tinha 7 anos na época e foi aqui também que eu comecei a minha carreira e já me lembro que nessa época aí, com 7 anos, nós já ajudava na lavoura, na roça. Já trabalhava. Já trabalhava. Nós tínhamos umas vacas que vendíamos o leite na cidade, o pai vinha todos os dias a cavalo trazer o leite. Uhum. Então já com 7 anos de idade, já levantava às 4 da manhã para ajudar a mãe e a minha irmã a tirar o leite. Quantos irmãos vocês eram, Quintino? 5 irmãos. Eu sou o mais novo da família. Você era o nenê? Nenê. E, infelizmente eu já perdi todos os irmãos, perdi pai, mãe, né? Então a família ainda estou eu restando. Uhum. E o que você lembra mais dessa infância, Quintino? Assim, a gente sabe que nessa época o normal era trabalhar, né? Desde muito cedo. Sobrava tempo para brincar? Brincadeira nos domingos, né? Nos domingos, mas a primeira coisa ainda tinha que ir numa missa no domingo de manhã, que tinha missa às 6 horas no centro, na época aqui. Então, levantava às 5, era 1 hora a pé, que a gente demorava para chegar até a igreja. E depois daí o domingo ficava livre, piazada, ia jogar a bola. A bola que a gente fazia era uma meia que a gente enchia de pano. Uhum.
ou plástico e se divertia o domingo. Se dava jeito, né? Dava jeito. Caçava muito passarinho também na época, fazia as passarinhadas aí, né, com tempos bons. E passava o domingo, mas à tarde já tinha que voltar mais cedo para casa, porque tinha que ajudar nos serviços da casa. Já tinha algum serviço à noite ali daí, Quintino? Sim, tirar o leite, né, de manhã e à noite era um serviço que era já garantido, que tinha que ser feito. Sim. Então, foi uma infância, assim, bastante trabalhosa. Pode-se dizer que foi uma infância sofrida, mas uma infância muito feliz, e a gente era muito feliz. Porque se valorizava as coisas. A cada centavo que a gente conquistava, a gente valorizava. Sim. Não se esbanjava. Então, uma família que nós tivemos, uma família muito humilde, mas nunca faltou o amor e o carinho dos pais para os filhos, e nós, entre irmãos, nós nos dávamos muito bem também. Pais muito carinhosos, Quintino. Sim, sim. Como é que era para estudar, Quintino? Lá no aeroporto, qual era a escola mais próxima ali? Eu comecei meus estudos na Escola Francisco Manuel da Silva, do quilômetro 4, hoje Novo Mundo. Está lá a escolinha. Está lá. Quer dizer, não o mesmo local, né, mas ainda continua funcionando a escola lá. Depois, quando entrei no ginásio, então era no Mário de Andrade. Era tempo de estrada de chão, se vinha a pé, a aula começava às 7h30. Na época funcionava no Colégio das Irmãs, aí, o Colégio Mário de Andrade, e era tudo estrada de chão. E como o calçado era um calçado muito simples, se viesse calçar com ele nos pés dia de barro, não aguentava uma viagem. Então se pegava uma sacola dessas de açúcar, se colocava dentro do calçado, remangava as calças até os joelhos e vinha a pé. Chegava na escola, lavava os pés, colocava o calçado, estudava. Quando saía da escola, novamente o sapato dentro da sacolinha de plástico e ia para casa. Já chegava em casa meio-dia e pouco e almoçava um pouquinho e já se ia para a roça a parte da tarde. Ou eu vinha vender verduras também na cidade. Nós plantávamos alface, radite, e vinha vender algumas verduras na cidade. Também nós tínhamos umas galinhas, vendia ovos caipira. E o pai vinha todos os dias de manhã cedo vender leite a cavalo. Trazia com umas malas, né, em cima do cavalo e entregava casa por casa. O cavalo era tão treinado que mesmo você não sabendo onde é que eram as casas, ele te levava nas casas certinho. Ele parava direitinho onde tinha que... Ele parava em frente à casa onde que se entregava o leite. Era interessantíssimo. Como é que pode? Parece a velha piada do bêbado, né? Que o cavalo leva para casa de volta. E, por exemplo, tinha alguma família que parava de pegar o leite. Ele chegava na frente da casa e não saía até que não desamontasse dele e depois montava de novo, daí ele ia. Daí ele sabia que tinha que... Quando perdia o freguês, o problema era contar pro cavalo, era fazer o cavalo entender. Nova rota, né? Realmente era uma história interessante, né? Ele era tão treinado, tão prático, que ele chegava em todas as casas, não precisava orientá-lo. Certinho. Ele chegava certo. E como é que era o Quintino aluno? Sempre fui dedicado. Eu não era muito bom em português. Em português eu tinha algumas dificuldades. Mas eu era muito bom em matemática. Matemática, a nota mínima era de 9, 9,5 para cima. Então, e eu ganhava muito lanche na escola. Aí vem a história. Eu ganhava muito lanche na escola porque... às vezes, os dias de prova, eu passava uma colinha para os colegas, né? Das questões matemáticas. Então, fazia uma distribuição de sabedoria ali. Que distribuía os conhecimentos.
Em troca disso, eu ganhava alguns lanches, às vezes, no recreio, porque nem sempre eu tinha dinheiro para comprar lanche, né? Sim. Então, tinha muitos dias que eu ficava sem lanche, não tinha como comprar o lanche. E, nesse sentido, alguns colegas, então, me patrocinavam o lanche para mim, às vezes. Era um empreendedor. É. Um empreendedor Já de conhecimento. já estava empreendendo ali, né, Quintino? Muito sabiamente, né? Mas, assim, sempre fui muito dedicado aos estudos, né? Muito preocupado. Não deixava a tarefa sem fazer, então eu me dedicava mesmo. E nessa sequência, bom, sempre trabalhando muito, né, Quintino? Qual foi o teu primeiro trabalho fora do sítio? Até os 18 anos, eu trabalhava na lavoura, né? E em dezembro de 74, porque eu faço aniversário em fevereiro, eu ia fazer 18 anos em fevereiro, e em dezembro de 74, 2 de dezembro de 74, eu fui convidado para trabalhar na Acessuar. Tinha o meu irmão que estava fazendo o estágio, ele era seminarista, o Dom Agenor, na época, o seminarista Agenor. Ele fazia estágio vocacional e ajudava nos cursos que a Acessuar promovia. E ele trabalhou no ano 74 lá. E precisava uma pessoa para fazer a datilografia dos trabalhos gráficos, das apostilas, que o Acessuar fazia muitos livros de catequese, de grupos de jovens, de grupos de famílias, e precisava alguém para digitar. Era um dos trabalhos que o meu irmão fazia, além de ajudar nos cursos. E daí eu fui convidado para assumir o lugar dele, que ele estava indo para São Paulo fazer o curso de filosofia. E eu entrei, então, nesse ano eu entrei na Acessuar para fazer a datilografia. Datilografia, então. Datilografia. E também ajudava nos cursos, né, de catequese, encontros de jovens, encontros de grupos de famílias também. E tu já tinha alguma familiaridade ali com a datilografia? Como é que foi para ti? Não, em 3 meses eu fiz o curso, nem sabia pegar na máquina. A máquina da datilografia. Foi meio na marra ali o negócio. Aquele era com a professora Adilis Zangalete. Né? Mas tu veio fazer aqui na escola, no centro? Vinha fazer aqui na escola. A escola então, Silvana de datilografia. Silvana de datilografia, tampava com uma tampa em cima, assim, daí A, S, D, F, G, e em 3 meses eu consegui aprender a datilografar. Mas você sabe que eu fiz datilografia também, ninguém se arrepende, né? Porque facilita tanto. Facilita. Hoje pra você digitar, nossa, no teclado pelo menos, né? Sim. Quem fez datilografia sofre mais no celular, porque é muito pequenininho, né? Não rende, digamos assim, a digitação. Não rende, né? Não é a mesma coisa. E era máquina comum, né? Então, era bem dificultoso. A gente datilografava em stencil. E o stencil, quando você erra, daí tinha que passar um corretor em cima dele. Muitas vezes stencil a álcool, daí borrava palavras e às vezes tinha que... Melhor não errar, né? Melhor não errar. E daí depois veio a máquina elétrica, né? Daí já começou a mudar a coisa, né? Outra história. A máquina IBM Composer. Daí ela já tinha uma memória, você já programava, já conseguia acertar. Mas eu era bom na datilografia, que eu chegava a dar 500 toques por minuto na máquina elétrica, né? Tinha uma regra, né? No curso de datilografia era necessário atingir um mínimo, que eu não lembro se era 200 toques por minuto, 300. Tinha uma regra, assim, né? Isso era aprovado quando você conseguia cumprir aquela velocidade, né? Que tal, hein? Então eu fiz muita datilografia. Hoje eu já não sei mais datilografar direito. O computador facilitou a vida. Que bom, né? Que bom, Sim. né? Tá aí para datilografar, para escrever, nossa, o computador é uma maravilha, né? Comparado ao que era na máquina de escrever, como era trabalhoso. Muito, facilitou muito, né? Agora, no celular, eu não sei se meu dedo está ficando mais gordo ou se está diminuindo. Acho que os celulares estão ficando menores. Os celulares estão ficando muito pequenininhos, né? Porque, rapaz, né? Às vezes vai digitar e sai uma coisa...
Quintino, pois aí você comentou, né, que você teve um irmão que na época era seminarista e o teu irmão depois chegou. A tua família sempre foi muito ligada à Igreja Católica, né? E o teu irmão, o Agenor, virou Dom Agenor, virou bispo, né? Você nunca cogitou estudar para padre, como se falava na época? Olha, até na época da escola do quilômetro 4 do Francisco Manuel da Silva, tinha as visitas vocacionais. E quem fazia as visitas vocacionais era o irmão Cirilo. Uhum. Aquele da famosa apostila do Isso, livro de plantas medicinais. Então, ele era promotor vocacional da diocese. Ele fazia a região toda visitando as escolas. E ele dava um santinho para cada um, né? Uhum. Então, o meu irmão sempre dizia, não, eu quero ser padre. E eu dizia que queria ser irmão para ganhar o santinho. Irmão laçalista na época que ele era, né? Uhum. Então, para ganhar o santinho, mas nunca tive a vocação mesmo para sacerdócio, para ser padre, não. Embora você sempre tenha ajudado na igreja, né? Sempre participado. Sempre fez parte, né? Sim. Sim, e inclusive toda a minha família é envolvida na igreja. Nós tínhamos as 5 crianças pequenas, né? O Fábio já era maiorzinho um pouco, a Fabíola também. Mas o pessoal até se admirava como que nós conseguíamos levar os 5 filhos todos os domingos para a igreja, né? E hoje eles coordenam o grupo de oração, a jornada jovem, então eles estão todos estão inseridos na igreja, fazendo um trabalho assim. Uns são músicos, uns cantam, uns pregam e assim vai, né? E como é que você conheceu a Salete, Quintino? A mãe desse quinteto aí? A Salete a gente se conhece já desde criança praticamente. Ela morava em Seção São Miguel. E eu tinha uma tia minha que morava, Dona Elisa Girardi, Nesse Girardi, morava em Seção São Miguel. E seguidamente a gente ia passear na casa dela nos finais de semana, fazer uma visita. E o pai da Salete tinha uma bodega em Seção São Miguel. Ele era o seu Norato Marcon, bodegueiro. E, de vez em quando tinha baile lá, eu procurava passear na casa da minha tia para ir no baile. Desinteressadamente. 14, 15 anos eu tinha na época aí, então eu ia visitar minha tia e com meus primos nós íamos nos bailes. E daí eu conheci a Salete lá, mas ela não me dava a bola para mim, né? Tu te esforçava, mas nada, Quintino. Então a gente ia, se divertia, dançava, mas nada de... E daí quando ela completou 15 anos, ela foi candidata a Miss de Seção São Miguel, né? Mas tu mirava alto então, né, Quintino? E daí eu tava nesse baile também. Mas só dançamos 1 ou 2 músicas e ficou por isso. E depois eles vieram morar na cidade, daí nós começamos a participar juntos, os grupos de jovens do centro, aí, o grupo Juíque. Daí a gente começou a se conhecer, daí ela fez jornada também, eu trabalhei na jornada dela, e a gente ficou bem amigo. E nessa amizade, nas reuniões de grupo, a gente conversava e de repente surgiu um namoro. Opa! 5 anos de namoro, 2 anos de noivado, e daí resolvemos juntar os trapos e casar. Em que ano você casou, Quintino? Em 83. 8 de outubro de 83. Olha, tá aí um homem que sabe a data do casamento. Né? Tu viu só? Já garantiu a moral na casa. Isso aí. Tá com a data ali, né? Desde 1975, Quintino, você está envolvido com a Jornada Jovem, né? Isso. A Jornada, se eu não me engano, ela tem um papel muito grande também na fundação do teu irmão e do Itamar Pereira, se não me engano, né? O Itamar Pereira e o Agenor, na época, foram buscar a jornada em Anita Garibaldi. Era um modelo que já existia lá, de encontros. Existia em Lages, Santa Catarina, e depois foi se espalhando. E eles foram em
novembro de 74, conhecer a jornada lá em Anita. O Itamar já conhecia, porque ele tinha vindo de lá e já tinha participado. Ele foi um dos fundadores da jornada lá em Santa Catarina. Uhum. E daí eles foram lá, se encantaram tanto, e o Agenor veio todo entusiasmado. Ele era muito fervoroso para os trabalhos de igreja e como seminarista muito dedicado. E resolveram, vamos fazer em Beltrão. Reuniram um grupo de jovens aí, e janeiro de 75, 25 e 26 de janeiro de 75, eles montaram a primeira jornada jovem em Francisco Beltrão. Uhum. Isso deve ter sido no Pedro Granzotto na época? Na época foi no Colégio das Irmãs. Não tinha o Pedro Não tinha Granzotto. Não tinha ainda. Não. Mas o sucesso foi tanto dessa primeira jornada que dia 22 e 23 de fevereiro de 75 resolveram fazer a segunda. Um mês depois? Um mês depois, Uhum. já na sequência. E Nossa. nessa, o Agenor me convidou, até eu resisti um pouquinho, não estava muito afim de fazer e tal. E daí eu fiz a segunda. Março nós já fizemos a terceira. Nossa, uma sequência. Naquele ano fizemos 6 jornadas em Francisco louco. Beltrão. E começou a se espalhar na região e o sucesso foi tanto e Deu muito certo. deu muito certo. Uma semente que foi plantada e deu muitos frutos. Uhum. E eu fiz a segunda em 75, fevereiro de 75, e comecei a trabalhar e são 49 anos que eu estou. Quantas edições você já participou? Não sei exatamente. Em Beltrão são 122. Mas aí, Capanema, agora desse novo milênio são 35. Marmeleiro são 50 e poucas que eu ajudei também. E daí em vários lugares aí do Brasil que nós fomos levar. Em Mato Grosso nós fomos 3 vezes. Tangará da Serra, Campo Verde e Primavera do Leste. Fomos em Maringá, implantamos em Cascavel, Laranjeiras do Sul. Fomos a Porto Alegre, quando o Dom Agenor era bispo lá, nós fomos lá. União da Vitória. E aqui no Sudeste foram vários lugares que nós fomos fazer a implantação e ajudar na formação disso. E o que você vê, Quintino? O que você descreve para quem for assistir? Qual é o objetivo da jornada e quais são os benefícios que você vê que ela produz? Bom, primeira coisa é uma parada que a pessoa faz na vida. Uma parada, um encontro consigo mesmo. Uma reconciliação entre pais e filhos, que é uma das principais coisas. E um alerta para a vida também, né, desses jovens aí que hoje estão muito desnorteados, com muita facilidade estão encarando a vida. E na prática, realmente, é bem mais complicado. Então, a Jornada Jovem veio para reconstituir muitas famílias, para muitos jovens acertar o seu caminho de vida, e está contribuindo e dando muitos frutos. Que coisa boa, né? Pois é, eu fiquei curioso para saber quantos jovens já passaram pela jornada, né? Se fosse só aqui em Beltrão, se for Em somar. Beltrão passou de 10 mil já, né? Isso. Bastante coisa. Bom, e Quintino, tu tem uma extensa experiência como professor também, né? Tanto no setor privado como no setor público. Em 87 eu saí da Assessoar. 87? 87. Uhum. Eu entrei em 74 e saí em 87. Foram 13 anos de trabalho. E nessa época eu fui convidado para fazer parte da Terra Fértil, que era o Ivo, o Baggio, que eram os proprietários, para trabalhar junto com eles da datilografia do jornal Folha do Sudoeste. Então nós começamos aí a fazer o jornal, eu fazia a datilografia do Folha do Sudoeste, fazia a montagem. Daí em 88 nós montamos o Trago e Prosa.
89 montamos o Jornal de Beltrão. Trago e Prosa é de antes, então, do Jornal de Beltrão, é anterior. Antes, exatamente o dia 1º de maio de 88, o Trago e Prosa, 1º de maio de 89, o Jornal de Beltrão. Olha só. Só a pergunta que você tinha feito... Sobre o teu trabalho como professor. Como é que surgiu, né? Então, daí em 87, precisava um diretor para o supletivo do Frei Leodato da Cango. A diretora atual que estava no momento não conseguia mais dar conta do recado. Tinha um grupo muito forte que estava envolvido com maconha e eles detonavam o colégio, detonavam o banheiro, largavam bombinha dentro da sala da diretora, ela não conseguia mais dominar. E na época, o secretário de Educação era o professor Jackson. Era municipal, o colégio o Frei Leodato, supletivo de 5ª a 8ª. E daí eu fui convidado para fazer essa experiência como diretor do colégio. Não tinha muita experiência, mas eu tinha prática para trabalhar com os jovens. Sim. Primeiro dia que eu assumi como diretor, eu tinha um Passat marrom, deixei estacionado na frente do colégio. Quando fui sair, ele estava com os 4 pneus furados e riscado de ponta a ponta. Nossa, começou bem. Então, dá até um desespero, né? Mas era um pessoal que não tinha mais matrícula e ficava ao lado de fora do colégio. Daí, eu mantive um contato com o comandante da época aí, que era o capitão Koschenborg, de todas as noites passar uma viatura na frente do colégio algumas vezes para tentar amenizar um pouco essa situação, porque estava assim difícil de lidar e o processo de continuar com as aulas dentro, porque eles aprontavam demais. Então o que eu fiz? Eu comecei a conversar com esse pessoal. Chamei eles na amizade, numa boa, e comecei a valorizá-los. Daí prometendo para eles, olha, se vocês se comportar, porque eles tinham sido expulsos do colégio, se vocês se comportarem, no próximo período eu vou dar matrícula para vocês, vocês vão fazer parte da escola e tal, mas eu quero a compreensão de vocês, a colaboração. E foi conquistando esse pessoal. Tanto é que no próximo período eu já consegui matricular vários deles de volta. E o que eu fiz para controlar a situação? Eu montei um grêmio estudantil só com os malacos. Você montou uma gangue estudantil. Só com os malacos. O cara que era o que comandava todos, eu coloquei ele de presidente do Grêmio. Só entre eles eu montei o Grêmio Estudantil. Daí passei nas salas, mostrar, apresentar o pessoal. Tu é diretor, tá louco, esses caras detonam a escola. Não, vocês vão ver que eles vão organizar. E foi realmente o que aconteceu. Com esse Grêmio Estudantil, eles controlavam entre eles as bagunças. Então, quando um aprontava, eu falava para o presidente do Grêmio, dá uma conversadinha com o teu colega lá, tal. E consegui ficar 3 anos e meio e não tive mais problema com esse pessoal na escola. Olha só. Por quê? Porque todo mundo excluía. E eu conquistei esse pessoal, valorizei eles e realmente então eles se sentiram amados, se sentiram valorizados e não aprontavam mais. Mas isso daria roteiro de filme, hein, Quintino? Daria. Parece aqueles filmes lá, né? O diretor... Que o diretor chega assim e tá aquela bagunça, ele vai... Só que aí tu fez isso muito antes dos filmes, né? Porque os filmes aí são tudo meio década de 90. Hoje né? eu encontro alguns dos ex-alunos, né? Eles vêm ainda me agradecer, dizem, eu sou alguém na vida porque você me deu aquela oportunidade naquela época. Sim.
Soube valorizar justamente quem não estava recebendo isso, seja em casa, enfim, nos outros lugares, né? Daí eu fiquei 3 anos e meio como diretor. Nesse período, faltou uma professora de ciências. E eu acabei assumindo as aulas de ciência do supletivo. Tu entra como diretor, aí depois é que tu vai para a sala de aula. Isso. Daí eu fazia a função de diretor e professor também, Sim. ao mesmo tempo. Fiquei 3 anos e meio, daí o supletivo, que era municipal, passou para o Estado. Depois até funcionou 1 ano e não conseguiram mais dar conta e o Estado desistiu desse supletivo à noite. E fiquei até no ano 90. 3 anos e meio de diretor e professor também ali nesse Colégio Frei Lodato. Daí fiquei 1 ano de professor de matemática do Cristo Rei, 5ª ou 8ª série. Tinha feito um teste seletivo, daí passei. Fiquei 1 ano e daí fui convidado para ser professor na Escola Adventista. Professor de matemática e ciências. Daí no primeiro ano lecionei matemática e ciências, depois entreguei matemática e fiquei com ciências, daí química, física. E fiquei lá durante 18 anos como professor. É uma vida, né? Saí em 2008 de lá. Então entrei no ano 90, saí em 2008. Foram 18 anos de Colégio Adventista. Sim. Eu tenho uma curiosidade sobre esse nome, Quintino. Traga e prosa. Como que vocês chegaram nesse nome? Olha, foi pensado em vários nomes aí, um jornalzinho de piada, de humorismo, né? E eu acho que foi até o Baggio que sugeriu esse nome aí, porque entre um trago e uma prosa tem sempre uma piada, um humorismo. Sim. Então, mais ou menos foi nesse sentido aí, dado o nome de Trago e Prosa. Nesse começo aí, Quintino, estava o Luiz Carlos Baggio, o Ivo Pegoraro, você, quem mais? No começo do Trago e Prosa, daí entrou o Jacir Walter, logo em seguida o Itamar Pereira, o Claudinei Del Cielo e o Dirceu Silveira. Dirceu está por aí também ainda, né? Dirceu está por aí, está aqui em Beltrão. Traga e prosa que é responsável pelo início dessa amizade aqui, Quintino. Mandei um e-mail reclamando lá e aí viramos amigos. E o primeiro Trago e Prosa, eu me lembro que daí vamos fazer um jornalzinho de mar, daí eu saí fazer vendas. Eu vendia umas publicidades. Ah, tu também foi vendedor já também, então. Fui vendedor. E o comercial que empolgou foi da Comagil na época, do Jacobo, né, que investiu aí e permaneceu um tempo patrocinando aí. Hoje é Matigil, né? A Comagil era a maior loja de imóveis da cidade naquele período, né? Onde hoje funciona a farmácia Nicei. Sim. Isso. Perto do calçadão. Era o primeiro prédio da cidade, acho, com um elevador, se não me engano. Tinha 5 andares e um elevador. Acho que é 5 ou 6, mas enfim. Eu lembro, na minha memória, é o primeiro prédio com elevador. Olha só. E Quintino, assim, quem conhece sabe, né? Como era o trabalho de fazer jornal nesse início, né? Porque hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? Com computador, com impressoras. Internet. Internet. Bom, eu fazia a diagramação. A diagramação era feita numa folha em branco, por exemplo, desenhava a página do jornal. Então tem um espaço de 10 centímetros. Fulano precisa 10 linhas de matéria para fechar o espaço que vai nesse buraco aqui. Era feito as tiras, fazia a diagramação da página, feito as tirinhas, cortado e colado. Você datilografava, né? Datilografava. Fazia na máquina de escrever. Máquina de escrever, fazia a coluna do tamanho certo, de 4 centímetros, 5 centímetros. Daí cortava com estilete. Os editais vinham em folhas ofício,
Se ia no Xerox, fazia redução de 50, 70, depende do tamanho do edital, para fechar certinho. Daí se cortava ele, se colava na folha para fazer a página de edital. Tudo manual. Tudo manual. Não existia reduzir um arquivo na tela, como é Não, hoje, né? né? Não. Tinha que usar de umas artimanhas. Aí fazer jornal era um artesanato, né? Era um artesanato. Para fazer um jornal numa semana tinha que se trabalhar bastante. Tanto que no começo era uma edição por semana. Uma edição né? por semana. Porque realmente era tudo manual, né? Nossa, imagina trabalhando. Vendo hoje, hoje é impensável, né? Fazer da forma que se fazia. Era muito artesanal, né? Tudo artesanal. Uhum. E os títulos eram feitos no monógrafo Ananquim, Na Aranha. na Aranha. Sim, sim. Aranha o Érico conheceu. E também Sim, que tu colocava ali, fazia alguns títulos se faziam em decadri. Aquela que colava. Ah, sim, sim. Mas era muito caro para fazer os títulos, porque as vogais você consome bem mais do que as consoantes, né? Sim. Então, sobrava pilha de cartelas das decadris, né? Nossa, mas era puxado mesmo, né? Nossa, Tu chegou a pegar alguma etapa assim, Luciano? Quando eu comecei no jornal, já tinha computador no jornal. Comecei no final de 91, acho, de 92. Uhum. Aí já tinha uns 3 computadores lá. Então eu já comecei depois da parte ruim. Uhum. Já tinha melhorado um pouco. Já tinha melhorado, mas assim, ainda tinha muita coisa artesanal, né? Já ajudava bastante o fato de ter computador, de poder digitar, de ver na tela como ia ficar. Uhum. Mas ainda assim, as impressoras que se tinha para criar a matriz, vamos chamar assim, imprimiu no máximo em A4, né? E uma página do jornal sempre foi pelo menos um A3. Sim. Então você tinha que montar 2 páginas para fazer o original. Era muita coisinha, muito detalhe. Depois tinha o processo de fotolito. Isso, eu fazia fotolito. Eu revelava as fotos, fazia o fotolito. O jornal E daí... tinha um laboratório fotográfico também para revelação das fotos, sim, né, do filme fotográfico. E tinha também o laboratório junto, né, para fazer fotolito, Isso, que é depois, outro tipo de depois filme. um pouco mais no início, nós mandávamos na Grafsul, né? Uma época até em Pato Branco, no início também, em algumas edições. Quando eu Fazer entrei já havia o laboratório, né? Já estava lá o Almir Girardi trancado num laboratório escuro. Uhum. Então são histórias assim bonitas, sofridas, mas também ao mesmo tempo bem divertidas, algumas coisas que a gente fazia, né? No começo do jornal todo mundo fazia de tudo, né, Quintino? Nós fazíamos o jornal, daí nós mesmos ia entregar o jornal. Também entregava. Venda, cobrança. Né? Mas daí já não era mais a cavalo do negócio. Né? Mas era a pé mesmo. Mais sofrido, então. Eu no jornal, eu fui o primeiro presidente do Jornal de Beltrão, fui eu. Né? Primeiro presidente. Primeira edição do Jornal de Beltrão, eu estou como presidente lá. Então eu ajudava a vender, diagramava, montava, entregava. A gente fazia tudo. E fazia intercalação. Sim, ia girando, girando, né? Você falou no Dirceu, aí saiu o Dirceu e entrou o Celso, como é que foi? Daí entrou o Celso. Que acho que o Dirceu não ficou muito tempo, né? Não. Ele ficou 1 ano e pouco aí, depois ele se dedicava à música, ele tocava bailes e ele tinha conjunto, né? Tino, vamos falar da tua carreira política. Você sempre desempenhou muitos papéis na comunidade, né? Mas em algum momento você se imaginou como político? Olha, uma coisa que eu nunca pensava. Eu tinha sido convidado várias vezes para ser candidato, mas eu sempre dava uma enrolada e achava uma desculpa e não aceitava. Mais para frente vamos ver. Aí, em 2020, no início de 2020, chegou um grupo para conversar comigo lá no jornal. Olha, nós queremos que você seja candidato. Nesse grupo estava o João Manuel, o Irineu Miller, o Antônio Pedron, o João Manuel e o Reichenbach. Então, chegaram e, olha, nós queremos que você seja candidato.
Foram uma comitiva lá te pressionar. Uma comitiva e tal. Eu dei uma enrolada. Não, vamos ver. Não, nós queremos te filiar no partido. E é porque eu nem era filiado em partido político. Daí, não, vamos ver aí. Mas daí já na sequência veio a pandemia. Nesse ano 2020 aí. Uhum. E nem se sabia se ia acontecer as eleições, né? Porque era tudo uma insegurança com o início da pandemia. Ninguém sabia nada. Ninguém sabia nada. E fiquei sem me filiar no partido no primeiro momento, né? Mas eles voltaram aí quando teve as épocas para as filiações, eles vieram com a ficha de não, você vai se filiar no PSD. Eu fiz a ficha do PSD, mas como não deu chapa para vereadores no PSD, automaticamente eu passei para o PSC. E daí coloquei meu nome à disposição. Então, olha, eu não tenho dinheiro para gastar em política e vou contar com a ajuda dos amigos, né? Uhum. Aí coloquei meu nome para ser candidato, mas a aceitação foi tão boa que me surpreendeu, né? Então, quando o pessoal souberam que eu era candidato, era só gente me ligando: Quintino, nós queremos te ajudar, vem aqui, traz o teu santinho que nós vamos ajudar a distribuir o teu santinho, vamos fazer campanha para você. Tanto é que eu conquistei 2.015 votos, não gastei nada, né? Não teve compra de um voto. A única coisa que eu gastei foi 2 tanques de combustível e nos últimos 15 dias eu me licenciei do jornal para fazer campanha. Então, mesmo trabalhando no jornal, a campanha política tinha ficado de lado. Sim. Então, nos últimos 15 dias que eu me dediquei mesmo e fui visitar muitos amigos, que não consegui visitar, na verdade, 1/10 do que eu precisaria ter visitado. Muitas pessoas, depois da eleição, mas eu não sabia que você era candidata. Eu só soube agora, não sei o quê. Senão eu teria feito uns votos a mais. E o que tu entende, Quintino, dessa aceitação? Olha, é toda uma história de vida, né? Como já conversamos aí, é escola, é juventude, é atendimento com as pessoas mesmo, com massagem. É o nome da família, né? Que está há 60 anos no mesmo lugar, em Francisco Beltrão. Então, nós não chegamos hoje. Então, é toda uma história conquistada, né? Com certeza. E até as pessoas, quando falava do meu nome, não tinha rejeição, né? Não tinha rejeição. Tu esperava fazer a quantidade de votos que você fez? Olha, no sábado à noite, eu estava falando com o João Manuel, daí eu falei para ele: João, vou fazer 2.000 votos. Ele não falou nada, né? Mas eu percebi que ele disse: capaz. Tá bom. É capaz que vai fazer 2.000 votos. Mas eu falei para ele no sábado à noite: vou fazer 2.000 votos. E quando começou a abrir as urnas aí, na primeira parcial já estava com 1.470, né? Você fez votos em todas as urnas praticamente, né, Quintino? Das 180... 95%, eu acho, das urnas. Eu só não fiz voto em 3 urnas. Uma no Cantelmo, uma no... Não, uma no Cantelmo e 2 no Padre Rico. O restante eu fiz em todas as urnas, eu fiz voto. Foi uma campanha, vamos dizer assim, muito orgânica, né? As pessoas aderiram à campanha do Quintino, né? Sem necessidade de... Enfim, de todo aquele esforço que muitas vezes os candidatos fazem, né? E não tem metade ou um quinto desse resultado, às vezes. Tinha muita gente que vinha pedir, né? Ajuda com 20 litros de gasolina, que eu arrumo 10, 15 votos. Nem sabia quantos votos ia arrumar, né? Sim. Então eu dizia: se você quer, pela minha amizade, pela minha honestidade, quer dar
acreditar em mim, da tua credibilidade, eu aceito o teu voto, senão eu não quero o teu voto. Eu dispensava o voto da pessoa. Né? O que é algo muito raro atualmente, né, Quintino, que é de você olhar para o candidato e pensar assim, não, pô, eu vou votar porque esse cara aqui me representa. Né? Acho que isso tem se tornado cada vez mais raro, assim. E tu conseguiu nessa base, né? Uma façanha inédita, né? E daí fui mais votado. E o pessoal me pressionando, não, você tem que colocar teu nome para presidente, você foi mais votado, porque para presidente do legislativo é a votação entre os vereadores. Então, vou colocar meu nome para ser para candidato à presidência da Câmara. Da Câmara. Formamos um grupo aí, fui eleito presidente, conduzi os 2 anos, e nesses 2 anos consegui chegar uma semana a prefeito, né? Tem mais isso. Foi prefeito por uma semana, né? Fui prefeito por uma semana em Francisco Beltrão. Já sentei na cadeira máxima do município. O que também enobrece o currículo, né? Exatamente. Quantas pessoas podem dizer que foram prefeito, né? E isso em política dá muito ciumeira. Ah, sim. Quem saiu do nada, não era nem filiado a partido, foi o mais votado. Fui presidente e na sequência, e depois chegar a prefeito, né? Então isso bate uma gente ciumeira, que né? está numa vida toda nesse meio e nunca conseguiu chegar, né? Pois é, Quintino, você foi presidente do Legislativo Municipal por 2 anos. Como é que é essa função aí? É muito trabalhosa, dá muita dor de cabeça? Trabalhosa. Qual é o desafio aí dessa função? Você tem que responder pelos 13 vereadores e responder pelos funcionários também, né? Da Câmara, né? Então, eu fui várias vezes convidado pelo Ministério Público para dar explicações, né? Muita denúncia. Tem gente que não tem o que fazer da vida, fica só procurando achar defeitos e qualquer coisinha leva para o Ministério Público. O Ministério Público sabe, tendo uma denúncia, ele vai investigar e vai te convocar. É a função dele, né? É a função dele, está fazendo a função certíssima, né? Então nós temos no nosso meio social muitas pessoas que querem ver o teu mal. Então, o que eles puder fazer para te prejudicar, eles fazem. Então vocês têm que estar sempre, no meio político, vocês têm que estar sempre com o olho aberto. Você tem que ter muito equilíbrio, não tomar decisões precipitadas. E quando você toma uma decisão, você tem que tomar a decisão consciente. Fazer o que está na lei. Então, muitas coisas que eu tinha dúvida, eu consultava o jurídico, como é que é? Podemos fazer isso? Não podemos? Não, isso, se fizer isso aqui, lá na frente vai acontecer tal coisa. Então, não vamos fazer. Às vezes não agrada as pessoas, mas você tem que procurar ser transparente, ser honesto e fazer o correto. Que daí você não se incomoda em onde você estiver e a função que você exerce. Sim. Tino, quais são digamos assim, o que você considera os principais feitos do teu mandato como vereador até agora? Bom, tem algumas coisas aí, foram várias, eu fiz várias indicações, vários requerimentos. Uma das primeiras indicações que eu fiz aí, que eu fui atendido, é sinalização das estradas do interior do nosso município. Então, nós andávamos no município aí, chega numa encruzilhada, você não sabe para onde vai. Então, com indicações, placas indicativas, foi uma das indicações que eu fiz também. Outra indicação que eu fiz aí, que eu acho que é de bastante relevância, a abertura dessa estrada que margeia, dessa rua que margeia o Marrecas, aí foi uma indicação minha aqui atrás do Centro-Sul, atrás do Camelote. foi uma indicação também minha. O passeio que está sendo construído agora, que vai ligar um Novo Mundo da Comercial Lopes aí até o bairro Novo Mundo, também uma indicação minha. Criei um projeto também
regulamentando os fabricantes artesanais de cerveja. Então, nós temos uma lei no nosso município que você fabricando cerveja, você pode registrar esse teu produto e comercializar no mercado. Então, também foi uma das indicações minhas. E várias indicações de asfaltamento de ruas, abertura de novas ruas, asfalto. E no Novo Mundo também, junto com o vereador Silmar, nós indicamos o campinho, meu campinho lá, a arena multiesportiva lá também, que foi uma indicação e está sendo muito útil para a comunidade. No bairro Bom Pastor, eu fiz uma indicação de um playground e uma academia. Está na fase final de construção, lá embaixo do bairro Bom Pastor, na parte baixa. Então, foram bastante coisa, né? Várias coisas que foram atendidas pelo nosso executivo. Tenho que agradecer aí, porque nós trabalhamos em parceria. Os projetos também que vêm do executivo, se for bom para a sociedade, nós aprovamos e ajudamos para o crescimento de Francisco Beltrão. E tem mais várias ajudas, né, que a gente ajuda muitas pessoas, mas fica no anonimato. Eu prefiro não exaltar as façanhas que a gente faz. Tá certo. Quintino, e o que temos aí para o futuro político do Quintino Girardi? O que está reservado aí? Qual é o plano? Olha, eu quando me elegi vereador, até eu falei que como vereador seria um mandato. Que eu acharia que em 4 anos daria para a gente fazer o que pretendia. Agora está tendo uma pressão do nosso grupo político aí para que seja novamente candidato a vereador. Estou pensando ainda, tem a possibilidade. Meu nome também foi cogitado para ser um vice, mas não tem nada certo ainda, né? Eu acho que nesse momento essa possibilidade é bem remota. Mas tem a possibilidade de me lançar novamente candidato a vereador. Eu estava no PSC, o PSC se uniu com o Podemos, então agora eu faço parte do Podemos, sou o único vereador do partido no município. A gente vive um momento aí de, digamos assim, definições políticas, principalmente para a chapa majoritária, né? Devemos ter 2 candidatos pelo grupo, digamos assim, citacionista, né? Situação. E Quintino Girardi já tem uma posição de quem ele vai apoiar para prefeito nessa próxima eleição? Sim, meu candidato é o Antônio Pedron. Pelo fato de estarmos juntos também durante esse período aí, ele como vice-prefeito, uma pessoa preparada, uma pessoa competente, uma pessoa muito honesta, eu acho que é o nome do momento. E Beltrão não pode parar, e com o Pedron realmente esse ritmo de crescimento eu acho que continua muito forte. Então, meu candidato, vou apoiar ele. E se for vereador, com certeza vamos juntos fazer campanha no próximo pleito. Tá certo. Vamos para outra área do Vamos Quintino? para outro lado do Quintino. Outra faceta. Outra faceta que o pessoal aí costuma requisitar bastante, né, Luciano? Tu tem uma experiência, né, já? Todo mundo tem. Nessa cidade, não sei quem não tem uma experiência, né, com o Quintino. Mas, de fato, o Quintino ele é massagista, ele é também um arrumador de torções, né? Como falei no começo, se chamava de arrumador de ossos no passado, né? O Quintino tem uma rotina de atender. Quando ele estava no jornal, tinha fila lá. A gente brincava internamente que era a fila do INSS lá, esperando por ele lá mesmo, né? E chegava gente, quando não era do próprio público interno do jornal, né? Sim. Porque tem o futebol, tinha os boleiros, né? Sim. Mas sempre tinha muita gente lá, esperando para ser atendido pelo Quintino. E ele saía dali, ia para casa, já tinha mais fila lá e uma agenda muito grande, né, de atendimentos programados. Um trabalho
muito útil, é só quem está sofrendo de dor que sabe o papel, que papel é esse, né? O quanto isso ajuda. E que o Quintino sempre fez de forma voluntária, né, Quintino? De onde saiu essa... Tem gente, inclusive, eu já ouvi falar aí que a mãe do fisioterapeuta falou que ele comentou assim, que o que você tem não é algo que pode ser aprendido, que é um dom que você tem. Como é que você considera isso? Isso é um dom? Isso é um aprendizado? De onde que vem essa capacidade para resolver esse problema de dor e de impossibilidade de movimento das pessoas? Realmente eu diria que seria os dois, né? Primeiro, um dom. Eu venho de uma família de arrumadores de ossos. Meu bisavô, meu avô, o pai. Eu, com 7 para 8 anos, eu comecei a ajudar o pai a arrumar os quebrados que apareciam na época, porque na época ninguém procurava médico. Vinha pessoal com fraturas expostas de braço, de perna, né? E se arrumava tudo em casa. Então, precisava em 2 pessoas para, quando tinha fraturas, Encaixar o osso. para encaixar o osso. Um puxar a perna ou o braço e o outro ajustar os ossos no lugar. Sim. Se fazia as talinhas de taquara para colocar, não tinha atadura, se cortava uma tira do lençol velho, se fazia atadura. E o buraco, onde é que saía o osso, se pegava banha de porco, aquela banha de porco que se tinha antigamente, que era muito medicinal, aquela banha comum mesmo, se enchia esse buraco do osso fraturado com banha de porco. Se enfaixava, 40 dias depois, estava reto, perfeito, a pessoa andando normal, né? A gente conta isso, parece que é uma invenção, mas era o que acontecia na realidade. E dava certo. E dava certo. Se fizer hoje isso aí, a pessoa morre, né? Então, hoje em dia, qualquer fissura, uma fratura, aí já vai para o hospital, é raio-x, é cirurgia, é platina, é pino, é parafuso, então é bem diferente. E eu comecei, então, com 7 para 8 anos, a ajudar o pai a arrumar os quebrados que vinham. E depois, até os 18 anos, eu fiquei em casa. Então, nesse período, vinha muita gente lá em casa com torções, com fraturas, e a gente ajudava o pai a arrumar quando eu estava em casa, né? Porque precisava sempre em 2, e meus irmãos corriam, não queriam nem ver isso. E daí eu comecei... depois eu saí de casa, vim trabalhar fora, e nos domingos jogar futebol, sempre tinha uma torção, e daí eu já arrumava lá no campo mesmo uma torção de joelho, tornozelo, né, e ia arrumando. Sim. Mas se intensificou mais depois, mais para frente um pouco, né, que começou, o pessoal começaram a descobrir que eu fazia esse trabalho, né, porque eu nunca divulguei. Sim. Todo Mas o boca a boca... Esse trabalho foi feito tudo em boca, né? E daí aí pelos anos 90 começou já a intensificar mais. Já são 30 anos que eu faço massagem para coluna e ciático, né? Então começou a intensificar mais pessoas. Um vinha, ficava bom, um vinha com uma torção, arrumava. E foi se espalhando. Bom, só para você ter uma ideia, no ano 2017 eu fiz 5.000 atendimentos entre torções e massagem para coluna e ciático. É muita coisa. Né? No ano 2017, 18 e 19 eu atendi 12.000 pessoas. Claro que teve pessoas que foram várias vezes a mesma pessoa, tal, né? Mas eu fiz 12.000 atendimentos em 3 anos. Então, durante esses 30 anos que eu faço massagem para coluna e ciático, eu não tenho assim, mas foram praticamente em torno de umas 30.000 pessoas atendidas, 30.000 atendimentos. E eu tenho hoje gente que vem de toda a região aí, de fora, para ser atendida. Gente que chega de ambulância, de maca, de muleta, né? Um problema de coluna, de ciático, e a gente tem ajudado, e eu faço um trabalho assim voluntário. Não tem um valor fixo a ser cobrado,
Então eu deixo espontâneo, a pessoa contribui com o que quer. Se tiver dinheiro eu atendo, se não tiver dinheiro eu atendo igual. Então, nesse sentido de uma contribuição e no sentido de ajudar as pessoas. Uhum. E esse dom, Quintino, foi transmitido para algum dos filhos? Tem alguém aí que está dando continuidade? Eu tenho um filho que é fisioterapeuta, né, Fabiano. Uhum. Então, ensinei ele a fazer as arrumações também e as massagens, e ele faz com muita propriedade também. Tanto é que ele é o fisioterapeuta do Marreco, aí já são 4 anos que ele está na frente aí do Marreco como fisioterapeuta, né? Uhum. Então, é um dom também que está sendo passado. Sim. E que temos ajudado assim, muitas pessoas todos esses anos. E quem acompanha o Quintino já viu muita gente realmente chegar de muleta e sair andando normal, né? É muito aquilo que você pensa assim que vai demorar, às vezes, nossa, que vai demorar 2 semanas para melhorar. Lá vai o Quintino, dá uma apertadinha ali. Pode pisar. Você tá brincando? Não, pisa aí pra você ver. E dá certo. Ele é bom. Que legal, que legal. Ele é bom e quem acompanha sabe que esse número de pessoas que foram ajudadas por ele aí realmente é muito grande, né? Porque só no jornal a gente via, olha, sei lá, uma média de 10 pessoas por dia indo no jornal, assim, pra... Depois das 5h30 era fila no jornal, né? E eu ficava até 6h30, 7 horas no jornal, ia para casa e o atendimento meu, muitas noites, até 1h da manhã, 1h e pouco da manhã, direto. Uhum. Agora também, se eu quiser atender 24 horas por dia, eu tenho gente. Nossa. Não sei se é uma boa ideia falar isso aí em público, o pessoal vai começar. Não, pessoal se quiser, vai... né? Se quiser, 3 da manhã. Sim. Então, estou limitando alguns horários também, né? Também os anos vão chegando, né? Eu estou com 67 já, então a cabeça pensa e o corpo já não acompanha muitas coisas. E não é uma atividade leve, né? É uma coisa que exige esforço. Né? Cansativo, porque você pega pessoas, a maioria com pessoas com problemas, né? E quem te procura porque tem dores. Sim. Então você tem que filtrar isso para você não absorver essas dores das pessoas também. Tinha uma época que eu encostava a mão aonde a pessoa tinha a dor passava para mim imediatamente. Nossa. Então significa que eu estava um pouco fraco, no sentido cansaço, né? Um cansaço. Daí peguei uns dias de folga, quando voltei não aconteceu mais isso, estava tudo bem, né? Mas foram muitas pessoas ajudadas e vamos continuar ajudando. A minha fila de agenda aí tem vários, né? Hoje, por sorte, a noite estava mais folgada, só tinha até às 8 atendimento. Seguimos uma folguinha aí para ter o Quintino como convidado. Que bom, né? Que bom. Que bom que deu certo. Deu certo, né? Ótimo. Vamos chegando aos finalmente, então. Estamos, vamos, né? Para o Brodinho? Vamos pro Brodo. Quintino, na hora do Brodo é o momento que nós convocamos aí o convidado para sugerir o serviço de alguém, de qualquer área, enfim, a possibilidade de indicar, fazer uma divulgação do trabalho de alguém que você confia. Quem que você gostaria de falar? Eu, como meu sucessor, vou indicar meu filho, o Fabiano, né? O Fabiano, Sim. como fisioterapeuta, além de um bom, excelente fisioterapeuta, ele também é um massagista, ele sabe fazer a massagem, arrumações de torções e também coloca a coluna e o ciático também no lugar. Então é um menino muito dedicado, ele está com 25 anos, mas tem um futuro muito brilhante pela frente. Ele é especialista em joelhos também e tornozelos, quadris, ele já fez aperfeiçoamento nessa área. Então é um profissional que promete muito para o futuro. Muito bem. Aqui vale o nepotismo. É. A câmera não vale, mas aqui vale. Aqui tá liberado. Tudo bem. Pergunta final então, Luciano. Vamos lá. Quintino, se você pudesse viajar no tempo, voltar lá, falar com o Quintino Girardi, de 17 anos de idade, que conselho você daria para ele? Continue com a mesma honestidade, com a mesma humildade de sempre e ajudando as pessoas.
Muito bem. É. Muito bem. Muito bem, bom conselho, né? Exatamente. Mas então chegamos ao final. Quintino, muito obrigado pela tua presença. Quero agradecer vocês aí por essa oportunidade de explanar um pouquinho sobre a minha vida. Teria muitos detalhes ainda que poderiam ser contados. Tem muitas histórias durante todos esses anos de atendimento também. Mas valeu a pena. São momentos importantes. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço e que Deus nos abençoe sempre. Amém. Amém. Muito obrigado pela tua presença, Quintino. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço.